Eu acho legal a gente tentar entender também um pouco do começo, antes de você criar conteúdo e tal, tudo mais, como é que foi todo esse começo. Inclusive, já vi você falando que teve um período da sua vida em que você era liberal. Então, se você Olha, pudesse falar um pouco de como que era, como que foi esse início de politização, como é que você se descobriu liberal em algum momento e depois como é que foi o processo de radicalização para a esquerda, como é que foi isso? Ó, essa vai ser a primeira. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque pra mim tá com Sim. o áudio tá meio estranho. Tá bom, Então, pode falar, tranquilo. estamos te ouvindo, estamos te ó, ouvindo. esse vai ser o primeiro lugar que eu vou falar mais Olha concretamente lá. do meu período liberal, sabe? Assim, porque Que honra. já dei Que honra, entrevista em que alguns honra. podcasts, eu sempre passo por esse momento, mas eu nunca dou muita ênfase. Uhum. Não é uma coisa que me orgulha, né? Tá lá. Eu não apago Sim, as coisas sim, que eu sim. fiz, mas vai. Faz Seguinte, parte da história, eu faz parte da história. faço parte da história. De maneira bem rápida, assim, para poder dar mais ênfase nesse período, né? Eu cresci numa região muito periférica, muito ferrada, na região metropolitana de Belo Horizonte. Se chama Ribeirão das Neves. E nessa minha quebrada, a situação é muito ferrada mesmo. Assim, a gente tem... É a segunda pior cidade do país para ser mulher. A gente tem quase metade da população está encarcerada. A gente tem 8 presídios dentro da nossa cidade. Uma taxa completamente alta também de analfabetismo, de violência policial. Então, a perda de amigos durante toda a minha infância e adolescente, e até nos dias atuais, é uma realidade na minha vida desde muito nova. E, pra você ter uma noção, 60% da população da minha cidade mora em áreas de risco. Então, de risco de desabamento, de perder a casa mesmo. Então, eu vim dessa realidade. Só que dentro dessa realidade, eu estava inserido numa casa de esquerda, né? O meu avô, ele era uma pessoa do interior, não tinha dinheiro para comprar o lote da casa dele, então ele vivia entregando parte do que ele produzia, que ele plantava e que ele colhia, para o dono da fazenda que ele vivia. Uhum. Até que acontece uma série de coisas, assim, ele e minha avó se cansam dessa vida, eles vão para outro lugar, não dá certo, né? Porque naquela época o nome não era MST, o nome dos lugares de ocupação. Os dois são obrigados a vir para a cidade. Quando, cara, a situação era muito complicada, assim, na cidade, eles não conseguiam casa de jeito nenhum. Conseguiram com muita luta mesmo, assim, alugar um barraco na favela, foi onde meu pai nasceu. E mais pra frente conseguiram um lote em Neves, que é o lugar onde eu cresci. Então, eu vim desse contexto. Mas esses assuntos sobre, por exemplo, ocupação, nunca foi um tabu dentro de casa. Porque, porra, quando você tem um avô, quando você tem um parente, uma pessoa que você sabe que vivenciou isso, a gente já tinha bons olhos. Então, eu cresci com meu pai dando aula em escolas do MST. As minhas primeiras lembranças da infância é nesse contexto cara, ver meu pai dando aula, ver meu pai do lado, assim, eu junto da ciranda, né, que a gente chama, que é o lugar onde as crianças sem terrinha fica, e a gente fica lá ouvindo história, comendo mingau, conversando, comendo pamonha. Só peguei exemplos de lembranças afetivas alimentares. Sim. São ótimas referências. Eu era uma criança completamente pamonheira, galera. Mineira mesmo. Doce de leite e pamonha. E aí, em determinados momentos da minha vida acontece uma série de coisas muito fortes, muito pesadas, assim, na minha trajetória, dentre elas. E esses fatos, eles me levam a ser uma criança depressiva. Então, eu fui uma criança depressiva com tendências suicidas e com vários problemas de distúrbio alimentar. E aí eu passo durante esse período da pré-adolescência, que foi o pior período da minha vida, assim, por um afastamento e dissociação de quem eu sou, assim, no sentido de querer fugir da minha história, querer ser outra pessoa. Eu estudava durante um tempo numa escola que ficava em BH. E nessa escola, eu lembro direitinho, assim, das amigas. Cara, tinha medo quando falava do lugar que eu era. Sabe, assim? E eu lembro da festa do pijama, é uma coisa que me marcou muito. Então, eu sempre falo. Quando eu era criança, teve uma festa de pijama que eu e meu grupo de amigas sempre fazíamos na casa das coleguinhas. Quando foi na minha, ninguém foi. Mas todas ligaram. Falaram, Laurinha, a gente não vai poder ir. E eu descobri que era por causa do lugar onde eu morava. As mães tinham medo dos meninos serem baleados, né? Acontecer alguma coisa. E foi muito forte pra mim, enquanto criança, viver isso.
De maneira que na adolescência eu falava que eu era de BH. Se alguém me perguntasse de onde que você é, eu sou de Belo Horizonte, sou de Venda Nova. Mó nevência, assim, pegava o busão todo dia com meu irmão e ia pra Ribeirão das Neves. E aí, durante um período, um dos refúgios que eu encontrei foi muito na cultura pop. Eu era fanática por dinossauro, eu ainda gosto muito, mas assim, Homem-Aranha, coisa de herói, eu sempre gostei muito. E é um meio muito masculino, então eu tinha um fake de comunidade no Orkut e fórum masculino. Eu tinha um fake de homem, pra ninguém encher meu saco. E ali é um espaço muito de direita. Um espaço muito, problemático. E aí foi nesse período que eu entrei numa onda do politicamente incorreto, sabe? E eu sabia do que se tratava isso. Eu sabia o que era o liberalismo econômico. Então, eu lia mesmo, assim, eu sempre li. Tanto na formação da MST, a gente também aprende, né? Adam Smith, os clássicos liberais, David Ricardo, assim, eu sabia um pouco por alto. Então, eu geralmente ouvia essa galera falando algumas bostas, umas coisas que estavam incoerentes. E eu falava assim, mano, mas esse cara parece que ele não leu e tal. E aí eu passei a ter acesso, por causa desses fóruns, a muitos humoristas que tinham esse humor que eles chamavam, e aqui usando muita aspas, eu sei o quanto que é problemático esse termo, mas eles se chamavam de humor negro, né? Danilo Gentili, né? Assim, não, a gente é contra politicamente politicamente correto. Existe hoje como é que eles falavam? Uma patrulha do politicamente. Patrulha ideológica. Aí eu tava nessa vibe, assim, até que acontece uma virada, que eu passo a ver meus amigos da escola, todos com um pensamento muito parecido com isso. E eu segui essas páginas, né, tipo assim, Rock Wins, eu gosto de rock até hoje, mas eu era... eu sempre gostei de funk, tá? Mas eu ouvi um sigilo. Entendi. Porque eu tentava... É isso que eu ia falar, essas páginas eram aquelas, tipo assim, funk não é música, né? Esse tipo de ideia, né? É isso, assim, eu lembro de um meme do Rock Wins que é muito icônico, que é tipo assim, eu acho que a Tati Quebra Barraco, falando assim, eu ganhei um show... R$1 milhão, olha que coisa de adolescente. Aí embaixo vinha a foto do Slash, escrito assim, uma guitarra minha, compra, sua favela, seu negócio, sei lá o quê. Meu Deus! E eu compartilhava isso, cara. Nossa. Super assim, era a foto da Anitta com a blusa do Nirvana e escrito assim, ela sabe o que é música, ela só detesta, ela só não faz, sabe? Assim. Aí hoje... Abra livros, não abra sua perna. Nossa senhora. Carvalho, puta que pariu. Aí hoje, no máximo, a caveira que você vai compartilhar é a caveira do Olavo de Carvalho. Exatamente. É isso, inclusive, parabéns aí pro Olavo de Carvalho, tá 2 semanas sem espalhar fake news, né? Vitória. Sem fumar. Brabo, Sem parabéns. Sem fumar também. Incrível. É incrível, é superação Olavo de Carvalho. E aí, eu muito adolescente, viu, gente? Eu tô contando isso, eu era, tipo, pré-adolescente, acho que eu nem era adolescente, assim, uns 14. E aí, eu lembro que na escola todo mundo começou a debater política. Foi meus primeiros alertas, assim. Porque eu sabia que algumas coisas que estavam sendo defendidas eram muito problemáticas. Porque eu tenho essa formação de esquerda, então, tipo, ficava falando com meu pai sobre... Ai, pai, isso é bobagem, isso é vitimismo, sei lá o quê. Só que, tipo assim, cara, no fundo, eu sempre tive esse lastro de, tipo assim... Cara, quando pega foto, por exemplo, da minha turma com meus amigos, você vê que, tipo assim, a maioria não chegou a completar 16 anos. Muita gente morreu antes dos 18, muita gente morta aos 16. Então eu vinha eu tinha esse laço com a realidade material, né? E tinha também toda essa carga de, tipo assim, velho, eu na minha infância eu via a galera subir o morro pra vir conversar com a gente, entregando manifesto e dialogando. Tinha noite de caldo na casa da galera, então assim, meus espaços eram esses, né? E aí nessa vida dupla, eu percebi algumas incoerências, assim, eu li uns livros, assim, e eu sabia que tava muito mal escrito. Eu tinha referências de outros livros, de outras ideias, até que eu percebi que meus amigos
viraram fascistas, assim, meus amigos da Uhum. escola. Isso na escola pública de periferia. Uhum. Defendendo umas ideias muito erradas. E eu comecei a... Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Em 2013, eu lembro que eu fui com uns amigos petistas. Olha só como é que eu tinha uma vida dupla. Fui com uns amigos petistas na manifestação. Mas nessa época eu já tava voltando pra esquerda. Aham. Eu não fui do nível assim, o gigante acordou, nem nada disso, assim. Era já com a galera de esquerda por pautas de esquerda. Uhum. E aí eu lembro que a minha virada de chave foi quando, numa manifestação, arrancaram a bandeira do MST, Uhum. né, rasgaram a bandeira do MST da galera que tava junto de mim. E eu vi uma placa que era intervenção militar já. Nossa. Foi uma puta virada de chave na minha cabeça. Uhum. Porque uma das pessoas mais importantes da minha vida contava como que foi o período em que era torturado no DOPS. É uma realidade que desde muito nova eu tinha. Eu sabia, na parte daquele momento, que minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que cresceram, as pessoas da ocupação, minhas amigas, eles estavam pregando ali que essas pessoas fossem mortas. Eu voltei para casa com essa convicção. E a partir disso eu volto a ser de esquerda. Mas aí eu ainda entro pra essa social-democracia, né? Pra essa ideia de não. Gente, Reformista, faz amor aqui, sabe? E aí Vamos resolver tudo no diálogo, né? Exatamente. E aí começa meu processo de politização, assim. Muito intenso, eu começo a revisitar alguns autores que eu sempre ouvia formação sobre, mas eu comecei a ler mesmo, isso muito novinha, 15 anos mais ou menos. Uhum. E aí com 15 anos, meus distúrbios alimentares chega no seu ápice, assim, foi o ápice do meu distúrbio alimentar ao ponto de que eu tenho uma tentativa de suicídio, que quase se concretiza, eu fico internada na UTI por mais ou menos uma semana, e o tempo que eu volto, eu fico na casa de amigos, no caso de pessoas próximas, e uma das casas que eu fiquei foi na casa de uma amiga, e eu tava falando, porque eu me considero de esquerda, mas a galera marxista eu não gosto muito, não sou fã, não acho muito assim, e aí um dos motivos assim, que me aproximou foi a ideia do feminismo, né? Porque, enfim, essa questão toda de padrão estético, e eu era uma pessoa muito debilitada nessa época ainda, por conta de distúrbio alimentar. E aí, cara, foi muito interessante, porque, sabe aquela fase de feminista liberal, que eu não cheguei a me adentrar, mas eu tava, um pulo do macho, que sei lá o quê. Nossa, se o Papa fosse mulher, sabe? O Papa mulher. Eu tava assim, ó, a um pulinho. Sim. De fazer anarco-funk feminista. E aí, na casa dessa amiga, ela fala assim, não, você tá falando bobagem. Eu falei, não, eu não gosto de comunista. Eu falei pra ela assim, porque comunista fica muito preso na academia. Não conhece a realidade do povo. Cara, eu pensava a mesma coisa. Aí, olha a bobagem que eu falava. Você pega nossos dirigentes, né, do movimento e fica falando coisas de Gramsci, de Marx. Eles não estão lá no dia a dia, da dona de casa. Eles não sabem o que a gente passa. Uma conversa muito assim. Eu acho que esse pensamento é muito mais comum do que a gente imagina, né, mano? Não esquece de deixar o like, um comentário pra fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais pra acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.